Como os mosquitos se desenvolvem? Esse é o canal Ciência para Não Cientistas. Eu vou fazer um react de um vídeo da Fiocruz que mostra exatamente o ciclo de vida dos mosquitos vetores de doença, focando principalmente no Aedes aegypti. Esse é mais um vídeo aqui na internet e você vai aprender tudo sobre o Aedes aegypti, que é um dos maiores inimigos hoje aqui no Brasil e vetor de pelo menos 4 tipos virais da dengue, principalmente, e outros vírus como maiaro, chikungunya, zika, dentre outros. Será que você sabe essa história toda? As fêmeas grávidas de Aedes aegypti colocam os ovos em recipientes geralmente escuros e com água parada. Os ovos se aderem às paredes dos criadouros, logo acima da linha d'água. Por que as fêmeas colocam os ovos acima da linha d'água? Porque os ovos eles têm que passar por um período de maturação. O que quer dizer isso aí? Que eles precisam se desenvolver para que eles possam eclodir e liberar as larvas dentro da água. Então o mosquito ele nunca coloca o ovo direto na água, esse ovo é sempre colocado na parede do recipiente. Elas preferem colocar os ovos em mais de um criadouro, depositando número variado de ovos em cada um. Dessa maneira... Por que as fêmeas colocam os ovos em mais de um criadouro? Porque ao fazer isso aí, ela garante o sucesso reprodutivo. O que quer dizer isso aí? Se vier uma seca, né, ou simplesmente vier um predador para comer esses ovos eles não estão confinados em um único local. Eles estão espalhados. Isso é a garantia de que desses ovos, novos adultos emergirão, independente da condição que aquele local tenha. Então tem que se ligar nisso aí. Dispersando sua prole e aumentando as chances de perpetuação da espécie. Vendo que os ovos eles são branquinhos, dá para ver isso aí no vídeo muito bem. Então o que acontece? Depois de alguns minutos, né, 15, 20 minutos que eles são colocados, né, eles começam a esclerotizar, que é essa capa que o ovo tem, né, feito aí de quitina, que os protege contra a dessecação, faz com que ele não perca água ao longo do tempo. E esses ovos eles podem ficar fora da água, né, sem perder água por períodos que podem chegar até um ano. Inicialmente brancos e com aproximadamente 1 milímetro de comprimento, os ovos vão escurecendo com o contato com o ar até ficarem negros após 2 horas. O desenvolvimento completo do embrião no interior dos ovos ocorre no período de aproximadamente 2 a 3 dias, dependendo da temperatura do ambiente. Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, o ovo pode eclodir imediatamente se entrar em contato com a água. Caso contrário, pode permanecer viável por alguns meses. Quando o nível da água se eleva nos criadouros e banha os ovos, a eclosão pode ocorrer em poucos minutos. Cada qual libera uma larva de primeiro estágio. As larvas passam por 3 mudas de pele durante o crescimento, totalizando 4 estágios de desenvolvimento. Notem que esses animais eles possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo. Então, para crescer, eles precisam liberar esse exoesqueleto. Isso é um padrão dentro dos insetos e também um padrão dentro do filo Artrópoda, né, que possui exoesqueletos, né, quitinizados, resistentes. Essas larvas passam por 4 estágios ou estádios de desenvolvimento, vão se tornando maiores até alcançar o estágio de pupa, que seria um pré-adulto, onde ela sofre realmente o processo de maior modificação dentro desse processo chamado de metamorfose, né? Eles são animais holometábolos, significa que eles passam por um processo de metamorfose completo. O tamanho das larvas aumenta com o avanço dos estágios e varia sobretudo de acordo com a disponibilidade e a competição por alimento, decorrente da densidade larval no criadouro. As larvas dos mosquitos têm vida aquática, mas dependem do ar atmosférico para sobreviver, o qual eles obtêm através de traqueias que se abrem no ápice de um sifão. Isso é interessante porque, embora essas larvas morem, né, vivam durante todo o seu processo de desenvolvimento dentro do ambiente aquático, elas precisam respirar o ar atmosférico. Se elas não respiram esse ar atmosférico, se forma alguma película ali na superfície da água, né,
isso faz com que elas morram sem oxigênio. Elas não têm brânquias, como os peixes, por exemplo, para remover o oxigênio da água. Elas precisam, através do seu sistema traqueal, de traqueias, né, de tubos, capturar o oxigênio do ambiente externo. Isso é muito comum em insetos aquáticos, né, ou que possuem pelo menos uma fase da vida dentro da água. Alimentam-se ingerindo micro-organismos contidos na água e raspando e triturando matéria orgânica presente nas paredes e no fundo do criadouro. Ao final do quarto estágio, a larva se transforma em pupa. Isso é muito importante também, pessoal, porque as larvas, elas se alimentam dessa matéria orgânica, desses micro-organismos que digerem, né, que são os detritívoros, né, que decompõem essa matéria orgânica. Então, todo esse ambiente, todo esse sistema, né, ele é muito importante para garantir os níveis nutricionais dessas larvas. Isso significa dizer que tudo que a larva vive dentro desses criadouros irá refletir na qualidade dos adultos que são produzidos. Então, os adultos, eles são totalmente dependentes do quão, né, vamos dizer assim, nutritivo, né, ou a quantidade de alimento que existiu dentro desses criadouros para essas larvas. Aqui ele está mostrando um processo de como que a larva ela troca de estágio. Aqui ela está formando o último estágio ou estádio, que é o estágio pupal. Ela se torna uma pupa. Essa pupa ela tem um formato totalmente diferente, né, vamos dizer assim, dos demais estágios larvais. E essa pulpa ela é o que nós chamamos de pré-adulto. Da pupa, nós teremos a emergência dos adultos. Nota que a pupa parece um cavalinho e não se alimenta mais nessa fase, não tem nem aparelho bucal mais. Esse estágio dura de 48 a 72 horas, durante as quais a pupa não se alimenta, respirando através de trompas. Notem que no estágio pupal, aquele sifão que aparecia na larva, ele não existe mais, né? Então nós temos duas estruturas chamadas de trompas que entram em contato com o ar atmosférico e permitem esse processo de respiração. No fim desse período, emerge a forma alada, o adulto. Então notem que o adulto ele é oriundo de todo esse processo de desenvolvimento larval. Ele depende diretamente de tudo que foi consumido por essas larvas no ambiente aquático. Então, o ambiente aquático ele é um ótimo ambiente para você controlar esses mosquitos. Se você elimina as larvas, você não tem adulto. Se você dificulta a proliferação dessas larvas, você faz com que esses adultos eles tenham uma qualidade inferior, que eles sejam menos nutridos ou algo do tipo. Então, é importante que nós entendamos todos esses processos aí para entender sobre os ciclos de vida desses vetores e de como que tudo que acontece no ambiente aquático afetará a qualidade desses adultos. O ciclo de vida do Aedes aegypti, desde a eclosão do ovo até a emergência da forma alada, dura de 8 a 10 dias, variando de acordo com a temperatura e a disponibilidade de nutrientes. A forma alada tem como função primordial a dispersão e a proliferação da espécie pelo acasalamento, que para a fêmea ocorre, geralmente, uma vez no seu curto período de vida, o qual dura em média 45 dias. Pode parecer curto e geralmente mas é um período suficiente para que essa fêmea possa se acasalar e para que essa fêmea possa se alimentar de sangue, principalmente sangue humano, e nesse processo ela se infecta com o vírus, principalmente o vírus da dengue, né? Se estivermos falando de dengue, e ela tem condições de transmitir esses vírus para outras pessoas. Após a cópula, as fêmeas do mosquito Aedes aegypti partem à procura de sangue para se alimentar. Alimentadas, pousam em lugares seguros, úmidos e protegidos de corrente de ar para fazer a digestão sanguínea. Tem que entender que toda fêmea, depois que realiza a hematofagia, que é o processo de alimentação sanguíneo, ela se torna extremamente vulnerável, principalmente a predadores, né, como aranhas, lagartixas. Então nós temos vários predadores naturais aí que vivem inclusive dentro das nossas casas. Então ela procura um local para descansar, para digerir esse sangue, e utiliza essas proteínas que ela absorve desse sangue para maturar
os seus ovários, para que ela possa fecundar os seus ovos. Corre simultaneamente ao desenvolvimento dos ovários, o que se dá em torno de 3 dias. Isso aí é chamado de ciclo gonotrófico, que é o ciclo onde essas fêmeas, né, fazem a maturação dos seus ovários e precisam de proteínas específicas que são removidas exatamente do sangue. Isso tudo faz parte do processo evolutivo da hematofagia, né, e de como esses insetos chegaram às suas formas atuais, em que em uma parte da vida ela precisa do sangue de outros organismos, né, principalmente de vertebrados, para completar o seu ciclo de vida. Às vezes, uma fêmea de Aedes aegypti necessita de uma segunda alimentação sanguínea para que se complete o desenvolvimento do ovário e, finalmente, a geração de ovos. Estando os ovos maduros, a fêmea grávida sai à procura de locais apropriados para colocar os seus ovos. Aedes aegypti colocam os ovos em criadouros artificiais com água parada, tais como pneus, latas e vidros abertos, pratos de vasos de plantas, que podem acumular água das chuvas, assim como nos reservatórios utilizados para armazenar água para uso doméstico, tais como caixas d'água, tonéis e cisternas destampados e piscinas abandonadas. Estes últimos são geralmente os criadouros que produzem permanentemente mais adultos machos e fêmeas, permitindo a perpetuação da espécie. Então notem que, pessoal, as fêmeas elas precisam desses criadouros, esses criadouros eles estão espalhados pela cidade e muitos deles eles são, vamos dizer assim, não vistos ou não percebidos, não só pela maioria da população, mas também, principalmente, pelos agentes de saúde. Então nós precisamos de métodos que sejam de não responsabilização da população, mas métodos que sejam empregados para realmente diminuir essas populações de mosquitos, principalmente, né, no meu ponto de vista, alcançando os locais de criação das larvas. Em outros vídeos nós falaremos mais sobre os métodos alternativos e as ferramentas de controles de mosquitos aqui no Brasil. Esse é o canal Ciência para Não Cientistas. Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, manda nos seus grupos para os seus amigos, familiares e se inscreve no canal. Um abraço e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.